Descubra o milagre transformador. Seu dom oculto pode ser revelado hoje na história sagrada. No terceiro ano de Jeoaquim, em meio às oliveiras e pastagens da Judéia, um jovem pastor, Davi, cuidava de um rebanho de ovelhas que pastavam calmamente sob a brisa suave que descia das montanhas. Ele era o filho mais novo de Jessé, e apesar de ser tratado como desprezível por seus irmãos, Davi se concentrava em sua missão pastoral. As longas horas em campo solitário o levavam a meditar e orar ao Senhor. Era nesse isolamento que seu coração ansiava por um propósito maior. E enquanto pastoreava, uma ligação íntima com Deus se formava, preparando Davi para um chamado que ele sequer poderia imaginar. Num dia em que a solidão parecia mais pesada, Deus falou com Samuel, o profeta. O Senhor ordenou que ungisse um novo rei para Israel, e Samuel se dirigiu à casa de Jessé. Ao chegar, foram apresentados os irmãos de Davi, homens altos e fortes, robustos em aparência. Mas o Senhor sussurrou em seu coração: "Não atentes para a sua aparência, eu olho o coração." Jessé enviou todos os seus filhos diante de Samuel, mas nenhum deles era o escolhido. O desconforto crescia, e Samuel, confuso, perguntou a Jessé se não haveria mais filhos. Jessé, relutante, convocou Davi, que estava a pastorear no campo. Ao vê-lo, o Senhor disse: "Levanta-te e unge-o, é este." E assim, Davi, o desprezado e invisível, foi ungido como rei. Enquanto a unção descia sobre ele, Davi sentiu o peso de uma coroa invisível em sua cabeça, mesmo sabendo do desprezo que o cercava. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram em contas vidas bíblicas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A unção trouxe um novo futuro, mas também despiu Davi do conforto da família, lançando-lo em um ciclo de ciúmes e temor. Saul, o atual rei, atormentado por um espírito maligno, precisava de consolo. Em seu palácio, a música de Davi ressoou, trazendo paz ao coração daquele que o perseguia. Contudo, o favor de Deus sobre Davi acendeu a ira de Saul, forçando-o a fugir para as cavernas e desertos. Davi se lembrou que Deus não via a aparência, mas o coração. Em seus refúgios ocultos, clamava ao Senhor, escrevendo salmos que expressavam sua fé e incertezas. Cada desafio o moldava, preparando-o para algo maior. O reconhecimento de seu dom de guerreiros surgiu quando pequenos conflitos levaram a uma batalha épica que mudaria o rumo da história, a luta contra Golias. O gigante impiedoso desafiava Israel, e o exército temia. Mas Davi, armado apenas com sua funda e 5 pedras, enfrentou o gigante com o coração pleno de fé. Enquanto o rugido de Golias ecoava e o pânico tomava conta, Davi ergueu sua funda, não como um simples pastor, mas como um instrumento da vontade divina. A atmosfera estava tensa e, ao lançar a pedra, um silêncio profundo envolveu o campo de batalha. Este momento revelaria o plano inacreditável que Deus já havia traçado para Davi, abrindo o futuro que se aproximava. O desfecho deste momento lendário estava prestes a acontecer. Neste silêncio expectante, a pedra voou, como se impregnada pela fé de Davi e pela própria mão de Deus. O impacto foi cerimonial. Ao colidir com a testa de Golias, o gigante tombou, como se a própria terra o estivesse enrolindo. Um estrondo ressoou no vale, e os soldados filisteus, atônitos, assistiram seu campeão ser derrotado por um pastor com nada mais que uma funda e a certeza de que o Senhor estava com ele. Davi, sem hesitar, correu até o gigante caído.
agarrou a espada de Golias e, em um ato de audácia proclamada, cortou-lhe a cabeça. A vitória não era apenas pessoal, ela simbolizava a jornada de um escolhido, aquele que, segundo o coração de Deus, levantaria Israel novamente. O exército israelita, revigorado pela coragem de Davi, lançou-se contra os filisteus, perseguindo-os e infligindo-lhes um grande dano. Como o eco do triunfo se espalhou, a fama de Davi começou a crescer. As mulheres de Israel saíram a dançar, criando canções que feriam a vaidade de Saul, proclamando: Saul feriu milhares, mas Davi dezenas de milhares. A alegria e o louvor moldaram a atmosfera em torno do jovem pastor. Mas com a luz vieram sombras, pois a cicatriz do ciúme se instalou no coração de Saul. A ira corrosiva que brotou no rei resultou em um novo destino para Davi, que até então conhecera apenas o conforto do rebanho e o carinho de sua família. Agora ele se tornava alvo da perseguição real. Saul convocou Davi para sua casa, sem dúvida em busca de uma forma de controlá-lo, mas também como um caçador que persegue sua presa. Assim, começava uma nova era de desafios, provações e solidão para o futuro rei. Nos campos desolados e nas cavernas na Judéia, Davi procurava consolo nas promessas de Deus. Cada salmo que compunha era uma expressão de sua alma angustiada, um clamor que falava aos corações que o leriam. Quando estou com medo, em ti confio, em Deus cuja palavra louvo. Por meio destas canções de aflição e triunfo, ele formava um exército em sua própria alma, aprendendo que, mesmo nos momentos sombrios, a luz da esperança nunca se apagaria. Os dias se tornaram semanas, e as semanas se transformaram em meses, enquanto Davi tornava-se um homem marcado pela adversidade, mas imbuído da graça de Deus. A instabilidade de sua vida o moldava incessantemente, e mesmo enquanto fugia, ele continuava a atrair seguidores que se sentiam inspirados por sua fé e coragem. Um dia, quando se refugiava em uma caverna, Davi teve um encontro inesperado. Entre os que vinham até ele, emergia um grupo de 400 homens, aflitos e endividados, aqueles que buscavam abrigo e propósito. Era ali, em sua fraqueza, que Davi encontraria a força para formar uma nova comunidade, um exército que se tornaria a fundação de seu reinado. Entretanto, ao mesmo tempo em que as suas vitórias se multiplicavam, os planos de Deus continuavam a se desenrolar nas sombras. O Senhor, que havia ungido Davi, começava a armar um quadro que esse jovem pastor nunca poderia imaginar. Um cenário de reinos, incertezas e, principalmente, de restauração. Assim, enquanto Davi lutava com seus demônios e sombras, uma nova mensagem de esperança brotou. Espere no Senhor, seja forte e corajoso, e espere no Senhor. Salmo 27:14. Em cada passo, em cada batalha travada, o arco da divina soberania começava a se desenhar. E, no fundo de sua alma, uma nova revelação começava a se formar. O destino não era apenas sobre ele, mas sobre um povo, um futuro e uma promessa divina que ainda estava por se cumprir. Aqueles que estavam prontos para ouvir e ver começariam a compreender o grande plano de Deus, que estava em curso para a salvação de sua nação. As sombras da perseguição se aproximavam, mas a luz da promessa de Deus nunca estaria longe. O que Davi ainda não sabia era que sua maior prova estava prestes a se concretizar, revelando não apenas seu caráter, mas a necessidade por um rei segundo o coração de Deus. Enquanto o vento soprava suavemente pelas escarpas e a luz do sol filtrava-se em raios dourados pelas fendas das pedras, Davi passou a refletir sobre os eventos que haviam se desenrolado. Os dias de julgar com sabedoria e urgência haviam se transformado em noites de frio e solidão. Aqueles que se uniram a ele na caverna de Adulão se tornavam não apenas seus seguidores, mas também sua família escolhida. Com cada homem, a esperança renascia, e o exército de Deus começava a se moldar lentamente sob a liderança do que seria o futuro rei. Certa noite, enquanto os homens repousavam à sombra da caverna, um murmúrio se instalou entre eles.
A presença de Saul se tornava cada vez mais opressiva, e as notícias de sua implacável busca por Davi se espalhavam como as cinzas levadas pelo vento. Já não era apenas o temor de um rei, mas a sombra de um destino que pairava sobre todos. Em meio a isso, Davi estava imerso em mais um salmo, clamando as verdades de Deus em meio à escuridão. Pela manhã, ouve a minha voz, Senhor. Pela manhã, apresento-te a minha súplica e aguardo. Salmo 5:3. Ao amanhecer, a vulnerabilidade de Davi transformou-se em fervor, e ele decidiu que era hora de buscar consolo nas promessas que havia aprendido desde a infância. Em cada nota de sua melodia, ele pedia paz e direção. E assim, ao soprar da brisa, um novo pensamento surgiu em sua mente. Não deveria ser ele quem procurar escapar de Saul, mas o próprio Senhor que o protegeria. Com coragem renovada, Davi convocou seus homens. Estamos aqui para servi-lo, nosso futuro rei. O que ordenas, Davi? Os rostos endurecidos pela batalha, mas preenchidos de fé, aguardavam suas instruções. Devemos agir com astúcia, Davi respondeu. Em vez de recuar, precisamos mover-nos em direção ao inimigo, mas com a intenção de buscar sinais de Deus em nossas ações. A nossa coragem será a luz de nossa obediência. Seguiram então por uma estrada com astúcia, evitando os grandes caminhos por onde Saul e seu exército geralmente marchavam, e se adaptando à flexibilidade e inteligência que o Senhor oferecia a seu ungido. Enquanto atravessavam as colinas, avistaram o acampamento de Saul, uma brasa acesa no horizonte. Os corsários de Saul, alheios, descansavam em segurança, sem saber que a força a qual temiam estava bem sob suas sombras. Davi e seus valentes espiaram à distância, o coração de Davi batendo forte no peito. Ele sabia que, mesmo na presença do inimigo, poderia encontrar a mão de Deus. Assim, um dos homens mais próximos a ele, Abissai, trouxe uma proposta. Vou até Saul e o ferirei, que isso ponha fim ao nosso sofrimento. Mas Davi, com um espírito que o guiava, falou firme. Não o toques, pois quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor? O Senhor porá um fim a isso na hora certa. 1 Samuel 26:9. Assim, na calada da noite, Davi invocou a coragem e a fé de seus homens e decidiu que era hora de um sinal. Ele se esgueirou até o lugar onde Saul dormia profundamente, amparado por um sonho providencial. Em um momento de fé pura, Davi retirou a lança do chão, o símbolo da ira do rei, e com a coragem zelosamente guardada em seu coração, preservou a vida do rei mesmo quando teve a oportunidade de acabá-la. Retornando ao seu acampamento, ergueu a lança para que todos vissem. Vejam, amigos, o Senhor prova que a luta pertence a Ele. Não devemos nos apressar, pois na hora de nosso Deus, Ele nos elevará. Os homens olhavam com admiração a força de caráter de Davi, vendo não apenas um líder, mas um homem que refletia a luz da justiça divina. Neste momento, eles não estavam apenas seguindo um homem, mas a causa de um chamado maior. Assim, sob a lua brilhante que iluminava as noites de sua perseguição, Davi percebeu que seu destino estava entrelaçado com a história de sua nação, e uma nova revelação brotou em seu espírito inquieto. A soberania do Senhor se manifesta em nossa espera. Somente em sua hora tudo se revelará. Mas o que Davi não sabia era que sua próxima prova de fé não tardaria a chegar. E o teste de seu coração seria mais profundo do que imaginava. A história que se desenrolava pertencia não apenas a um futuro rei, mas ao propósito sublime que Deus destina aos que esperam nele. Naquela brisa fresca da manhã seguinte, o brilho do sol lançava suas primeiras luzes sobre as montanhas ao redor da caverna. Davi, ainda envolto em pensamentos profundos, percebeu que a tranquilidade era um manto frágil, pois as sombras do dia anterior ainda assombravam suas esperanças. Ele se lembrou do que havia feito na noite passada e do grande sinal que Deus havia mostrado. Todavia, a verdade da espera continuava a pulsar em seu coração, como um eco distante que exigia resposta.
Sentando-se para orar em um canto isolado da caverna, Davi clamou ao Senhor por entendimento e clareza sobre os próximos passos. Ó Senhor, como devo proceder diante do meu adversário? O que queres de mim neste tempo de provação? Salmo 25:4. Nesse momento de vulnerabilidade, a palavra do Senhor lhe trouxe conforto e direção. Enquanto isso, um dos homens de Davi, um guerrilheiro chamado Etai, aproximou-se com o semblante preocupado. Senhor, as notícias de Saul se espalham como fogo em palha seca. Há rumores de que ele levantou um exército ainda maior para te caçar. O desânimo se espalha entre os homens. Os olhos de Davi iluminaram-se, não pela ameaça, mas pela oportunidade de revelar a glória de Deus em meio ao medo. É na fraqueza que Davi, ainda envolto em pensamentos profundos, percebeu que a tranquilidade era um manto frágil, pois as sombras do dia anterior ainda assombravam suas esperanças. Ele se lembrou do que havia feito na noite passada e do grande sinal que Deus havia mostrado. Todavia, a verdade da espera continuava a pulsar em seu coração, como um eco distante que exigia resposta. Sentando-se para orar em um canto isolado da caverna, Davi clamou ao Senhor por entendimento e clareza sobre os próximos passos. Ó Senhor, como devo proceder diante do meu adversário? O que queres de mim neste tempo de provação? Salmo 25:4. Nesse momento de vulnerabilidade, a palavra do Senhor lhe trouxe conforto e direção. Enquanto isso, um dos homens de Davi, um guerrilheiro chamado Etai, aproximou-se com um semblante preocupado. Senhor, as notícias de Saul se espalham como fogo em palha seca. Há rumores de que ele levantou um exército ainda maior para te caçar. O desânimo se espalha entre os homens. Os olhos de Davi iluminaram-se, não pela ameaça, mas pela oportunidade de revelar a glória de Deus em meio ao medo. É na fraqueza que a força do Senhor é perfeita, ele respondeu, com a convicção que vinha de sua comunhão íntima com Deus. Foi então que um novo pensamento lhe ocorreu. Reúnam-se todos os valentes, vamos invocar o Senhor e buscar a sua presença. Ele é nosso refúgio e fortaleza, e não temeremos o que o homem pode fazer. Salmo 46:1. As palavras de Davi ressoaram com poder e confiança, e os homens, energizados por sua convicção, começaram a se reunir em círculos, buscando a mão de Deus. Deus nos chamou para conquistar, não apenas para sobreviver, declarou Davi, enquanto eles se reuniam em oração fervorosa. Hoje, buscaremos uma confirmação de sua vontade. E juntos elevaram suas vozes ao Senhor, clamando por orientação e discernimento. Após horas de fervorosa oração, Abissai, um dos líderes entre eles, sentiu a urgência do Espírito e disse: Senhor Davi, podemos ver Saul se aproximando com seus homens. O que faremos? Davi ponderou. Sua visão se ampliou para as vastas montanhas e o campo que se estendia diante dele. Vamos nos dividir e emboscar. Precisamos ser astutos como serpentes e prudentes como pombas. Davi decidiu, em fé, que um pequeno grupo deveria se infiltrar no acampamento inimigo para ouvir o que estava em jogo. Pois se o Senhor está por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Os homens, determinados, começaram suas preparações, enquanto Davi se retirou novamente para orar. Acendeu um fogo pequeno e contemplou as chamas, buscando a presença de Deus neste ato de coragem e fé. Revele-me, Senhor, o que está oculto e guie os passos de nossos valentes, ele suplicou. A noite caiu e o acampamento de Saul estava envolto em silêncio. Davi enviou seus homens para a missão e assim as expectativas estavam altas. O Deus que protegia seus servos também revelaria o que estava prestes a acontecer. Enquanto os valentes de Davi se moviam em direção ao acampamento inimigo, uma certeza crescente habitava o coração de Davi, que Deus traria à tona não apenas o segredo do momento, mas também a transformação que ele havia prometido.
Contudo, ao se aproximarem do acampamento, um trovão distante ecoou, e uma estronda de murmúrios se espalhou entre os inimigos, que poderiam significar um desvio dos planos de Davi. O Senhor não apenas estava revelando seus caminhos, mas também preparando o ambiente para um ato de poder milagroso que demonstraria que o plano eterno de Deus estava prestes a ser descortinado na vida de seu ungido. O desfecho dessa jornada de fé já estava prenunciando uma transformação divina, e o que Davi ainda não sabia era que um novo chamado lhe seria revelado em meio à tempestade. Quando a noite envolveu a terra, os sussurros do vento se tornaram uma sinfonia para Davi, que buscava ardentemente o discernimento do Senhor. A escuridão era uma cortina, mas sua alma ardia com uma luz interna. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, escuta-me, direciona-me na incerteza desta hora, clamou silenciosamente, enquanto os ecos de seus guerreiros se espalhavam pela floresta. O acampamento de Saul, agora visivelmente mais próximo, exalava um perigo palpável. Davi, sabendo que sua missão de obter informações era crucial, manteve os olhos firmes no céu noturno, à espera de um sinal. Enquanto isso, os homens de Davi se moviam silenciosamente, infiltrando-se nas sombras que cobriam o acampamento inimigo. Na tentação de um espírito de temor, Abissai, um dos guerreiros mais destemidos, parou para olhar para seu líder. E se formos descobertos, Senhor, o que faremos se somos pegos pelos soldados de Saul? O medo era um adversário tão maligno quanto o próprio Saul. Davi virou-se, sua expressão imperturbável, refletindo a confiança que brotava de sua fé. Olhe, Abissai, o Senhor dos Exércitos é o nosso escudo. Enquanto permanecermos sob a sua proteção, o que pode nos acontecer, mesmo que sejamos perseguidos? Pois o próprio Deus é quem luta por nós. As palavras de Davi estancaram a dúvida de Abissai, que assentiu. E assim eles avançaram silenciosamente para o coração do acampamento, determinados a revelar os desígnios do inimigo. A tensão no ar era palpável, cada sombra parecia com um espectro que poderia desvanecer a visão de um futuro. Era um tempo de oração e vigilância, de fé não apenas nas habilidades deles, mas na promessa de Deus. Dentro do acampamento, o grupo de Davi encontrou os homens de Saul em profundo sono, exaustos da caça incansável do dia. Mas então, ao afastar a cortina do véu da escuridão, ouvindo as murmurações fracas e intermitentes entre os soldados, um som antecipado fez o coração de Davi acelerar. A conversação entre os sargentos de Saul estava carregada de medo e incerteza. Ouvi dizer que um espírito maligno atormenta o rei, disse um deles. E o que faremos? Ele está mais irado do que nunca. E outro, em resposta, disse: as previsões estão se tornando verdade. A batalha se aproxima de nós. Precisamos de um novo plano. Davi, oculto nas sombras, depositou seu coração em oração, cada sílaba um sussurro ao céu. Ó Deus, faze com que cada palavra que ouvimos ecoe na memória do rei, dada a sabedoria que temos em ti. Assim, ele entendeu que a estratégia de Deus não era somente física, mas espiritual. O mesmo Deus que abriu os olhos para o inesperado também era capaz de solidificar as promessas que ele havia feito ao seu ungido. De súbito, um silêncio aterrador se abateu sobre o acampamento. Os valentes de Davi sentiram um arrepio percorrer suas espinhas. Era uma manifestação da presença de Deus, uma confirmação de que estavam sendo observados. A esperança despertou e a preparação do coração para o que vinha a seguir. De volta à caverna, antes que a alvorada se anunciasse, Davi ainda se via como o ungido de Deus, mesmo em meio ao sufoco da escuridão. Ó Senhor, que esta noite seja um testemunho da tua soberania. E se estamos sendo moldados nesta fornalha, que sejamos instrumentos da tua vontade. E assim, enquanto a lufada do vento se intensificava, um lamento distante dos homens de Saul ressoou pela noite, arrebatando a imediata atenção de Davi. O plano do Senhor começava a se revelar. Davi agora tinha em suas mãos não apenas a esperança de escapar, mas a visão de um plano divino muito maior. Com essa nova visão, Davi se lembrou da promessa: não temerei o que o homem pode fazer,
Salmo 56:11. Ele compreendeu que Deus estava em ação, preparando um milagre transformador que evidenciaria a escolha divina feita em sua vida. Contudo, havia uma sombra no horizonte, um novo desafio que se preparava. A revelação de um traidor entre os seus, que poderia mudar o curso de seu destino. Enquanto o amanhecer iluminava a paisagem, o que Davi ainda não sabia era que nesta nova aurora seus olhos seriam abertos para uma traição que testaria sua fé e fortaleza como nunca antes. A resposta de Deus vinha, mas a pergunta permanecia: qual seria o custo do chamado de Davi? Quando a luz da manhã começou a romper o manto da noite, a caverna onde Davi e seus homens haviam se refugiado estava em profunda quietude. Ele levantou-se, ainda refletindo sobre as palavras que ouvira no acampamento de Saul. Os ecos de temor e confusão entre os soldados inimigos pairavam em sua mente, e ele sentiu uma pressão crescente sobre seus ombros, como se a própria história estivesse prestes a mudar. Davi olhou para seus homens, que ainda dormiam, e a adrenalina da noite passada pulsou por suas veias. Ó Senhor, ele orou em seu íntimo, como posso liderar este povo se não compreendo os teus desígnios? Revela-me, ó Deus, o que esperas de mim. A resposta de Deus não tardou. Um dos guerreiros, que se levantava para vigiar, começou a murmurar sobre a necessidade de se reunirem. No entanto, havia uma incerteza em seus olhos que Davi não pôde ignorar. O que se passa? Fala, ele indagou. O homem, que se chamava Ig, hesitou. Senhor, há rumores. Um dentre nós pode estar alimentando o inimigo. Isso nos foi transmitido através de um enviado que veio de uma aldeia próxima. O rei Saul busca reforços e pode haver traidores entre nós. As palavras cortaram como uma faca e o coração de Davi afundou. Um traidor era a prova de sua maior fraqueza como líder. Ele se lembrou de como o Senhor havia protegido seu ungido e perguntou a si mesmo como poderia compreender a profundidade do desespero que se escondia atrás da traição. Convocai todos os nossos, que tragam o sinete da identificação, Davi ordenou. Faremos um pacto de fidelidade entre nós. Se houver alguém que se levanta contra o povo do Senhor, que seja trazido à luz. Os guerreiros rapidamente se reuniram. Ao se prepararem para a verificação, Davi sentiu a fragilidade da confiança. Cada olhar era carregado de medo e expectativa, como se a transparência da verdade pudesse realmente libertá-los ou condená-los. Enquanto os homens se reuniam, Davi passou para o lado, buscando um tempo a sós com Deus. Ele caminhou até uma clareira onde os raios de sol começavam a aquecer a terra fria. Em sua oração ardente, ele lembrou-se de salmos, as letras sendo gritadas em seu coração. Guarda-me, ó Senhor, pois em ti confio. Salmo 16:1. Ele sentiu a presença de Deus, como se suas mãos o envolvessem, dando-lhe coragem perante a tempestade. Quando os homens voltaram, a tensão e a incerteza eram palpáveis. Davi então, em voz alta, elevou seu clamor ao Senhor. Se há alguém entre nós que se tornou um adversário, que seu coração seja exposto e suas intenções reveladas. Naquele momento, um olhar furtivo cruzou entre os guerreiros, e Davi identificou um homem, um de seus apoiadores mais leais, que estava visivelmente inquieto. O semblante de Eliabe, conhecido por sua bravura, revelava um conflito interno. Davi se aproximou, os olhos fixos no amigo, como um espelho da verdade. Eliabe, Davi chamou, por que o temor assola teu coração? Tem algo a dizer? A voz de Davi ecoava como um trovão, penetrando na penumbra da traição. Um silêncio sepulcral caiu, e Eliabe, após um instante que pareceu uma eternidade, cedeu, suas palavras sendo apenas um sussurro. Eu ouvi promessas de uma recompensa se eu entregasse informações a Saul. Davi estremeceu. O custo da unção e da soberania era mais alto do que ele imaginara. Ó Deus, e agora? Como podemos superar esta traição que abala a nossa fé? E se mesmo entre os meus melhores há corrupção? A confusão do espírito de Davi era clara enquanto ele enfrentava o dilema de ter que perdoar um traidor que havia se despido de sua lealdade.
Ao buscar entre as sombras da traição uma resposta de Deus, algo nas profundezas de seu ser começava a entender a misericórdia que poderia ser concedida, a transformação que poderia surgir mesmo do mais adverso dos cenários. Assim, encorajado pela palavra de Deus, ele disse a Eliabe: se te humilhares e buscares a face do Senhor, talvez o Senhor ainda possa realizar o seu propósito nesta aliança. E assim, neste momento crucial, a história de Davi se tornaria testemunho da fidelidade de Deus em meio à traição. No entanto, o que ainda não se sabia era a profundidade do amor que teria de ser demonstrado através da dor do perdão e da conquista do significado de sua chamada divina. Davi sentiu uma batida em seu espírito, como se um novo plano soberano estivesse se revelando. Contudo, as incertezas pairavam no ar. Qual seria o custo da redenção entre os seus? E que lições de fé e liderança teriam que ser aprendidas nesta jornada sagrada? Enquanto o sol se ergueu mais alto, tingindo o céu com tonalidades de ouro e laranja, Davi se sentou em uma pedra fria, o coração pesado pela traição que fazia estremecer as fundações de sua liderança. Eliabe, tão próximo a ele em tantas batalhas, agora era um símbolo da desconfiança que ameaçava corroer o espírito do exército. A caverna, uma vez cheia de risos e sonhos de liberdade, agora era um refúgio para a incerteza. Davi levantou a cabeça e viu seus homens reunidos em um círculo, descrentes, ansiosos por orientação. A voz de Ig, suas palavras cheias de temor, ainda ressoava em seus ouvidos. Alguns entre nós podem estar entregando informações a Saul. Como poderia ele, ungido do Senhor, lidar com um exército que clamava por sua confiança, enquanto a sombra da traição se alastrava como uma nuvem espessa? Homens de Israel, disse Davi, fazendo um esforço para resgatar a esperança no espírito daquele povo. A unidade é nosso maior escudo. Eu não sou apenas um líder, sou um servo do Deus Altíssimo. Em momentos de fraqueza e desespero, Deus pode fazer surgir a verdade das trevas. Os olhos de Eliabe se encontraram com os de Davi, um misto de arrependimento e medo. O povo escutava em silêncio, e Davi decidiu que não poderia deixar que a desconfiança se tornasse a corrente que os aprisionavam. Vamos buscar o Senhor em jejum e oração. Ele nos revelará a verdade e nos dará a paz necessária para encontrar nosso caminho. E assim, Davi conduziu seus homens a um dia de clamor. Todos se prostraram no chão frio da caverna, e enquanto as vozes subiam ao céu como incenso diante do Senhor, uma estranha paz começou a preencher os corações aflitos. Davi, sentindo-se invadido pela presença do Altíssimo, repetiu fervorosamente em seu espírito as palavras de Salmo 51. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito estável. Nesse clamor, ele sentiu uma leveza em seu coração, enquanto as vozes de seus guerreiros ecoavam em unidade. Responda no Senhor, imploraram, e de nosso clamor traga a resposta. Verificamos nossas fraquezas e pedimos por perdão. Somos um povo quebrantado buscando a tua direção. E naquele momento, um vento suave passou pela caverna, como se o próprio Deus estivesse escutando. Com isso, a atmosfera mudou, e uma confiança renovada começou a crescer no coração de Davi. Então, alguém entrou correndo. Era um jovem, vindo de uma aldeia distante, cujo rosto estava opresso pela angústia. Senhor, ouvi boatos de que Saul tinha criado um plano traiçoeiro contra você e seus homens. Ele enviou homens ao meu povo, oferecendo recompensas por informações, mas alguns ainda permanecem leais ao Senhor. Os guerreiros começaram a murmurar entre si, enquanto Davi sentia seu espírito se agitar. Pode mesmo existir esperança? Perguntou a si mesmo. Seria possível que entre aqueles que se escondem nas sombras haja um remanescente que ainda deseja fazer a vontade do Senhor? Davi, então, voltou-se para o jovem mensageiro. Ó menino, como sabes que a lealdade ainda existe? O que trazes que possa dar vida ao que parece perdido? Eu trago uma palavra, Senhor, respondeu o jovem com fervor. Havia um profeta em minha cidade que recebeu a visão de que você não será derrotado. Ele disse que Deus levantará um novo exército, um remanescente entre os fiéis, e que sua vitória é assegurada se você buscar a face de Deus fervorosamente. As palavras do mensageiro acenderam uma nova esperança em Davi.
Ele sentiu como se a luz estivesse rompendo mais uma vez as trevas em seu coração. Unindo-se a seus guerreiros, olhou firmemente para Eliabe. Se você se arrepender e se voltar para Deus, até mesmo do abismo da traição, Ele pode restaurar e até mesmo reverter a maldição em bênção. A tensão da caverna se dissipou ao serem fortalecidos em um só clamor ao Senhor. Davi percebeu que o plano soberano de Deus estava se desdobrando e que mesmo na traição havia possibilidade de transformação. Ele se levantou e gritou: avancemos, pois o Senhor é conosco, e o que parece derrota diante do homem pode ser um triunfo nas mãos de nosso Deus. E, ao fim daquele clamor, uma certeza ardia em seu coração. O Senhor não apenas redimiria seu povo, mas também estava prestes a revelar um caminho surpreendente através do inesperado. O que o destino reservaria? No horizonte, algo começava a se formar, desafiando a ausência de esperança. Um novo resgate, talvez não da maneira que imaginavam, mas perfeitamente alinhado ao propósito divino. O olhar de Davi se fixou no horizonte, como se uma nova era estivesse prestes a direcionar seu povo. A história de Davi estava apenas começando a se entrelaçar com o plano soberano de Deus, e a próxima fase dessa jornada estava prestes a entrar em cena, trazendo consigo a promessa de um renascimento inesperado. No horizonte, algo começava a se formar, desafiando a ausência de esperança. Um novo resgate, talvez não da maneira que imaginavam, mas perfeitamente alinhado ao propósito divino. O olhar de Davi se fixou no horizonte, como se uma nova era estivesse prestes a direcionar seu povo. A história de Davi estava apenas começando a se entrelaçar com o plano soberano de Deus, e a próxima fase dessa jornada estava prestes a entrar em cena, trazendo consigo a promessa de um renascimento inesperado. Com o clamor recém-erguido ecoando nas paredes da caverna, Davi sentiu a determinação dentro de seus guerreiros acender como uma chama luminosa em meio à escuridão. A confiança renovada trazida pelas palavras do jovem mensageiro ainda pulsava no ar, mas havia um peso que não poderia ser ignorado. A traição de Eliabe ainda pairava como nuvem encoberta, e a dúvida, como serpente, se contorcia no fundo da mente dos mais leais. Preparem-se, Davi ordenou, pois o Senhor vai abrir as portas. Ele não nos abandonará. Assim, a companhia dos guerreiros começou a afiar suas espadas e ajustar suas armaduras, enquanto uma nova coragem começava a brotar do solo desgastado da caverna. Senhor, ensina-nos a andar em teus caminhos, Davi orou em voz baixa, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que a unidade entre seu povo era de importância vital, mas como conseguir isso quando uma sombra de desconfiança parecia reinar? A resposta não tardou a chegar. Enquanto seus homens se preparavam, um luminoso brilho cortou as rochas da caverna, fruto de um sol que ainda não tinha se elevado completamente, mas que já começava a iluminar a escuridão. E enquanto Davi se concentrava na luz, um homem de aspecto venerável surgiu. Suas vestes eram emprestadas da própria terra, mas seu olhar refletia a firmeza do céu. Eu sou o profeta que buscavas, declarou, com uma voz que soava como um trovão distante. O Senhor me enviou para trazer uma mensagem de esperança. Neste dia, ele revelará o que está oculto em seus corações. Os guerreiros, tensos e ansiosos, ficaram em silêncio. Davi, tomado pela gravidade das palavras, se aproximou do profeta. O que a voz do Altíssimo revela? Como podemos nos dar conta do que se esconde entre nós? Diga-nos, homem de Deus. Os corações de muitos de seus homens estão perdidos, o profeta declarou. Mas há um dentre vocês que possui um dom escondido, uma habilidade que, se revelada, se tornará a chave para a sua salvação. Aqueles que buscam ardentemente ao Senhor serão os primeiros a conhecê-lo. Davi olhou ao redor, sentindo os olhares de seus guerreiros sobre si. Quem é esse entre nós? Abençoado seja o Senhor, que se levante e dê margem à verdade. Um murmúrio começou a tomar conta do grupo, e em meio a isso, Eliabe, ainda relutante, deu um passo à frente. Ele tinha lutado com seu arrependimento, mas agora não havia escolha.
Eu já tenho estado no caminho da traição, mas o peso desta culpa me é insuportável. Se há um dom em mim, que venha à luz. O profeta olhou fixamente para Eliabe, e um silêncio profundo se estabeleceu. O Senhor não busca a perfeição, mas um coração quebrantado. Se você se arrepender e se voltar para ele, será usado de maneira que você nunca imaginou. O semblante de Eliabe mudou. Ele se jogou no chão, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ó Senhor, perdoa-me, restaura-me e faz de mim um instrumento, que eu não seja mais um traidor nas sombras, mas um servo que caminha na luz. E assim, o clima na caverna se transformou. O profeta impôs as mãos sobre Eliabe e uma luz intensa pareceu envolver os dois. Levante-se, disse ele, pois sua jornada de transformação começa agora. Durante os momentos mais difíceis, você será um farol de esperança e unidade. Os guerreiros olharam com admiração e espanto. A revelação trouxe esperança renovada a cada um deles. Davi, tocado pela graça visível do Senhor, levantou sua voz. Homens, a resposta do céu chegou. O nosso Deus não nos deixou desamparados. Um novo caminho se abre diante de nós. Neste momento, a caverna estava repleta de um novo espírito. Eliabe, agora batizado no arrependimento, se tornara um símbolo não apenas de traição, mas de redenção. A ligação entre ele e os homens reafirmava a promessa de unidade, e com isso o Senhor estava reunindo não só os guerreiros, mas também o exército do céu. Avancemos, pois a vitória nos espera, Davi exclamou. E os homens, agora revigorados pela esperança, ergueram suas vozes em um só clamor. Mas, mesmo enquanto a luz se intensificava na caverna, uma figura sombria que se aproximava ao longe não passava despercebida. Uma nuvem escura à distância alertou os homens que a batalha estava para começar agora, de maneira que não esperavam. A mão do Senhor parecia guiá-los, mas o que mais ele tinha reservado para cumprir seu plano soberano? A jornada estava apenas começando e novos desafios estavam à espreita, revelando que a verdadeira batalha e a total dependência do Senhor ainda estavam por vir. Davi percebeu que o plano soberano de Deus estava prestes a ser desdobrado em uma escala ainda mais grandiosa, que testaria sua fé e confiança como nunca antes. Com a confiança renovada e a luz da esperança brilhando em seus corações, Davi e seus guerreiros se prepararam para enfrentar a escuridão que se aproximava. O profeta, com seu olhar penetrante, deixou uma marca indelével na alma de cada homem presente. A transformação de Eliabe não era apenas uma vitória pessoal, era um prenúncio do poder redentor que Deus estava prestes a manifestar. As vozes dos soldados ressoavam em uníssono, clamando pela intervenção divina. Que o Senhor nos guie, que a sua mão esteja sobre nós enquanto nos lançamos à batalha, pois sabemos que é Ele quem dá a vitória. Davi, em plena sintonia com o clamor de seu povo, levantou sua espada, fazendo-a brilhar a luz do sol que começava a despontar. Desde as profundezas da caverna, a sensação de expectativa pairava no ar. No entanto, a sombra à distância não tardou a se revelar. Uma bandoleira de soldados filisteus avançava, e a terra sob seus pés tremia com o movimento de suas armaduras. Davi sentiu seu coração acelerar. Este é o momento, o Senhor já nos preparou. Vamos lutar não apenas com espadas, mas com fé. À medida que as tropas inimigas chegavam mais perto, Davi convocou todos os seus guerreiros. A vitória do Senhor já está escrita. Lembrem-se de como Ele foi fiel em nossos dias de angústia. Quando nos unimos em um só espírito, somos invencíveis. Com o auge da batalha prestes a se desenrolar, Eliabe, agora renascido em esperança, sentiu um ímpeto novo dentro de si. Davi, permita-me ser o primeiro a avançar. Este é o meu momento de redenção. E com isso, Eliabe empunhou sua arma com uma determinação que pulsava de seu coração. Ele percebeu que seu dom oculto poderia não ser apenas as habilidades de um guerreiro, mas também um porta-voz da bravura e da unidade que Deus desejava para o seu povo.
Os guerreiros cercaram Eliabe e esse novo espírito de comunidade e confiança se espalhou como um fogo em palha seca. Somente quando Eliabe galvanizou seus companheiros, Davi sentiu que a unidade do povo dependia não só da sabedoria dos líderes, mas também do coração íntegro do menosprezado. Avancemos, gritou Davi. Hoje a promessa de Deus será cumprida, pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. O nosso Deus vai à nossa frente, é Ele quem peleja por nós. E assim, com força renovada, eles avançaram em direção ao campo de batalha. No entanto, o temor da incerteza ainda pairava. As fileiras filistérias se aproximavam como nuvens ameaçadoras. Mas Davi lembrou-se dos dias de sua juventude, dos momentos em que enfrentou o leão e o urso com coragem, confiando no Senhor. Ele se lembrou da fiel promessa que dissera ao gigante Golias, que não era pela espada, mas pelo poder do Deus dos exércitos. Na primeira onda da batalha, Eliabe fez um movimento surpreendente. Inspirado pela nova visão que Deus havia colocado em seu coração, ele utilizou sua astúcia. Com o conhecimento do campo ao redor, armou-se com uma estratégia, dividindo seus compatriotas para formar um cerco, algo que não era comum entre eles. A luta irrompeu com gritos de guerra e o clangor de espadas, mas mesmo em meio ao caos, Davi sentia uma calma sobrenatural ao seu redor. Sabia que a mão de Deus estava em cada golpe e que a batalha se tornaria um testemunho vivo de sua fidelidade. Mas à medida que a luta se intensificava, outra sombra se ergueu no horizonte. Do nada, um novo inimigo mostrava-se, um gigante enraivecido, ainda mais imenso que Golias. Ele lançava desafios com uma avareza sombria e a atmosfera se tornava mais pesada, como se a própria terra estivesse se contorcendo sob o peso da dúvida. A batalha não será fácil, mas o Senhor é nosso escudo e fortaleza, Davi declarou, sabendo que a verdadeira luta não era apenas contra o gigante que se aproximava, mas contra as pressões da traição, do medo e da queda. O ciclo de redenção, em meio à dor, estava prestes a revelar o poder do Senhor. O que se desenrolaria a seguir não apenas moldaria o futuro de Davi, mas também traria à tona o verdadeiro significado do dom oculto, um milagre aguardando para ser revelado no tempo de Deus. A chave para a vitória poderia estar de fato mais próxima do que se imaginava. Com o clangor das espadas e o clamor da batalha ecoando ao redor, Davi se ergueu firme em seu propósito. O sol se elevava, iluminando o campo de guerra e revelando a cena que se desenrolava perante ele, a luta pela vida e pela liberdade. Enquanto o eco de gritos de coragem preenchia o ar, a presença de Deus parecia se manifestar de maneira palpável entre as fileiras de seu exército. Davi observou Eliabe, agora em plena liderança, guiando o grupo que havia se reunido sob sua nova determinação. O coração de Davi pulsava com gratidão por aquela transformação. Deus é fiel, ele murmurou a si mesmo. Mas logo, uma sensação de preocupação o invadiu ao ver o gigante se aproximar, cuja sombra cobria o campo, derrubando a esperança e desafiando os espíritos. Ele não é simplesmente um guerreiro, mas um símbolo do medo que permeia o coração do homem, Davi pensou. Ele sabia que a verdadeira batalha estava além do físico, era uma luta pela alma de Israel e pelo futuro que Deus havia prometido. Com um espírito que não apenas desafiava a morte, mas que também era redentor, Davi preparou-se para enfrentar o gigante, como fizera um dia antes. Não temo, proclamou Davi, pois o Senhor está comigo. Este gigante não se levantará contra a vontade de Deus. Seus guerreiros, inspirados, ergueram os braços em um grito coletivo: Viva o Rei! Enquanto a batalha se intensificava e cada golpe ressoava como um testemunho da força do Senhor, Davi sentiu que a direção divina estava imersa na atmosfera. Ele percebeu que cada movimento dele e de seus guerreiros precisaria ser um reflexo não apenas de força, mas de fé. Foi nesse momento que ele se agachou, coletando 5 pedras do rio, como naqueles dias passados. Cada uma delas era meticulosamente escolhida, não apenas por sua forma, mas como um lembrete da fé que sustentara seu coração.
Nesse instante, Davi ergueu-se, decidido. A multidão percebeu a firmeza em seu olhar. Ele não era apenas um pastor, mas um líder ungido e adentraria o campo de batalha com coragem renovada. Certa vez, um homem me desafiou, mas não fui eu que venci, foi a mão do Senhor. Hoje, declaro que a vitória será do nosso Deus. As palavras ressoaram e ecoaram no coração de seus homens, restaurando o que parecia perdido. Assim, confrontando o gigante que desafiava seu povo, Davi avançou. A multidão gritou com fervor, moldando um coro de força que iluminava o campo de batalha enquanto ele se aproximava. O gigante zombava, sua voz ressoando como retumbantes trovões. Vens a mim como um cão? Eu sou o fim de ti e de teu povo. Mas a confiança de Davi não se abalou. Ele respondeu com clareza, cortante. Tu vens a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem desafiaste. Hoje ele te entregará em minhas mãos, e o mundo saberá que há um Deus em Israel. A atmosfera mudava conforme o poder da declaração de Davi permeava a cena. A coragem ardente nele se transformava em um testemunho vivo para os que o cercavam, dando força mesmo aos que duvidavam. O gigante, tomado pela ira, avançou, mas Davi já estava em movimento. Com um golpe preciso, lançou a pedra, que encontrou seu alvo direto na testa do inimigo. O impacto fez tremer a terra e o imponente Golias caiu, como um símbolo derretido do medo diante da coragem do povo de Deus. O grito de triunfo brotou, não apenas dos homens de Israel, mas de uma crescendo de vozes que ecoavam a vitória divina. Davi, ciente de que a luta era bem mais espiritual do que física, ergueu a cabeça ao céu, agradecendo ao Senhor que lhe concedera a vitória e compunha o plano soberano que transcendeu sua realidade. Não era apenas um triunfo pessoal, mas um levantar da esperança para um povo marcado pela dura realidade da opressão. Mas enquanto a vitória ressoava nas vozes de seus guerreiros, um novo dilema se insinuava no horizonte. A fraqueza de Eliabe ainda se refletia na sombra do passado, e a traição que anteriormente aturdira Davi começou a evocar perguntas sobre liderança e benevolência. O que significava realmente ser um líder segundo o coração de Deus? E qual seria o verdadeiro custo de sua liderança? Neste momento de esplendor, Davi percebeu que os desafios iriam além do campo de batalha físico. O Senhor estava prestes a revelar um novo envio em sua jornada, e a próxima fase do plano divino se aproximava rapidamente, desafiando Davi a enfrentar não apenas gigantes físicos, mas também os que residem dentro de corações vulneráveis. O orgulho, a traição e as complexidades de governar um povo escolhido. E, no fundo de sua alma, a pergunta pulsava como um sussurro. Que mais o Senhor esperaria dele? Quais seriam as lições que ainda estavam por vir e como a verdade da unidade poderia emergir mesmo do mais sombrio desvio? As sombras da batalha se intensificariam e Davi, agora reconhecido como um líder, teria de navegar através da tempestade que aproxima-se e dentro dela reside o potencial para transformação. A verdadeira batalha do coração estava apenas começando, e o plano soberano de Deus se desenrolava de maneiras que Davi nunca poderia imaginar.